um podcast para mulheres com conversas sinceras que nos interessam. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podliz e hoje estou muito feliz com uma convidada super especial, a neuropsicóloga Nathalie Gudaiol. Seja muito bem-vinda ao Podliz, é uma alegria ter você aqui. Sou eu quem agradece, muito obrigada pelo convite, a alegria é toda minha. Que coisa boa. Então hoje o nosso papo vai ser assim um papo high, né? Top! Nathalie, me fala um pouco assim para as pessoas entenderem, né? Então, a minha audiência sabe muito sobre psicologia e psicanálise, eu falo muito sobre isso, né? Que área é essa da psicologia, que é a neuropsicologia, né? O que um neuropsicólogo faz, assim, só pra gente começar o nosso papo? Tá, eu vou explicar de uma forma bem sucinta, tá? Então, me perdoem as pessoas que têm um conhecimento mais técnico, mas eu acho que a gente tá falando aqui para um público mais leigo. Isso. A diferença é que um psicólogo, né, a área de estudo e de trabalho dele seria as emoções. E o neuropsicólogo, ele vai trabalhar com a cognição. Então, o que é a cognição? É a atenção, a memória, a velocidade de raciocínio, a flexibilidade de raciocínio, o raciocínio verbal, o raciocínio lógico. Então, esse conjunto de coisas que a gente chama popularmente de inteligência é a nossa cognição. Uhum. Só que ele não vai desconsiderar as emoções. Por isso que a gente tem uma neuropsicologia. Quem faz neuropsicologia é sempre um psicólogo que faz uma pós-graduação, então ele adquire todo esse conhecimento relacionado à cognição, sem deixar de fora as emoções. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um quadro de ansiedade, a gente afeta a nossa cognição de acordo com a nossa emoção. Se a gente estiver muito estressado, a gente pode ter uma alteração cognitiva em decorrência de um estresse crônico. Então, é por isso que um neuropsicólogo, quando ele faz uma avaliação neuropsicológica, ele considera toda a parte emocional e toda a parte cognitiva desse paciente para que ele chegue num diagnóstico mais assertivo. Geralmente, a neuropsicologia, ela é usada para fim diagnóstico. Então, quando o paciente tem uma série de sintomas, mas ele não entende direito o que está acontecendo com ele. Então, por exemplo, ele está com muita dificuldade atencional, ele tá com falha de memória, só que ele não sabe se ele tem, de repente, um transtorno, como um TDAH, ou se ele tem uma ansiedade, um quadro que está relacionado mais com emoção. E aí ele procura um neuropsicólogo para entender o que está acontecendo, e recebendo esse diagnóstico, a gente pode depois fazer o que a gente chama de reabilitação neuropsicológica, que é tratar aquela questão com treinamentos cognitivos, quando a gente fala de cognição, ou com psicoterapia, propriamente dita, que aí seu público já sabe bastante, que é a famosa terapia. Uhum. Então, essa é a diferença, assim, o nosso objeto de trabalho é a cognição, ao invés da emoção. Muito bom, muito bom. Isso que você falou, né, por exemplo, num quadro de muito estresse, a pessoa começar a ter falhas cognitivas. Sim. É um quadro muito similar do burnout, por exemplo. Completamente. Né? E é por isso que é legal quando a gente pega para fazer a avaliação, porque tem muitos sintomas que eles se sobrepõem. Sim. E aí, às vezes, vem muito paciente achando que está entrando num quadro demencial, né? Quando a gente fala de pessoas com uma idade um pouquinho mais avançada, então acham, por exemplo, que estão dando início a um quadro de um Alzheimer por falha de memória, só que, na verdade, quando você vai ver, ou é um burnout, ou a pessoa está com num quadro absurdo de estresse crônico, ou com um transtorno de ansiedade que não foi tratado e que foi cada vez acumulando mais sintomas e que vai gerar um esgotamento mesmo, né? Quando eu gosto de pensar no cérebro como um carro. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes, assim, que se a gente tem um mau funcionamento em alguma parte desse carro, outras partes vão começar a falhar. Então, às vezes, o problema não está no motor. Eu posso estar andando e rodando a cidade com o pneu furado, só que eu vou sobrecarregar outras áreas ali, né? E vai acabar acontecendo que o meu motor vai começar a falhar. E é a mesma coisa quando a gente fala do cérebro, né? Então, às vezes, assim, o problema não é de memória. Mas quando a gente fala de sinapse, tá tudo ali, tá tudo misturado, tá tudo junto, interconectado. Então, se eu não trato, por exemplo, uma ansiedade, ela começa a aparecer e ela começa a ficar cada vez mais forte, ela vai começar, sim, a atrapalhar a minha cognição, principalmente as minhas funções executivas. Então, planejamento, execução, atenção, memória operacional, é o que começa. E aí,
por esse motivo, todo mundo hoje se identifica muito com TDAH, por exemplo. Sim. Esse é um assunto que eu queria muito falar com você, né? Por exemplo, meu marido, anos atrás, foi diagnosticado, né, por um psiquiatra com TDAH. Eu tenho certeza que meu marido não é um TDAH, né? Não tem TDAH. Para mim, ele tem transtorno de ansiedade. Tá bom. Mas você encontra muito, assim, esses erros de diagnóstico? Sim, Como é difícil, né? né? Bem comum e, assim, não acho que seja por maldade, não, tá bom? De verdade, assim, não acho que... Exato, ele se sobrepõe muito e acho que hoje a maioria dos psiquiatras e dos neurologistas, eles pedem a avaliação, que eu acho muito bacana antes de fechar um diagnóstico. Se o psiquiatra, ele tem uma experiência muito vasta, de muitos anos, ele consegue, às vezes, fazer esse diagnóstico mesmo de uma forma mais assertiva, mesmo com poucas sessões ali, ou com uma única consulta com um paciente, mas o ideal é que a gente avalie esse paciente por algumas sessões e não por uma única sessão. Porque o que pode acontecer, por exemplo, Liz? O paciente pode não ter dormido bem, ele pode não ter se alimentado bem, e isso pode influenciar no resultado dele de teste. De teste, claro. E aí ele pode ter ali um resultado que não é um resultado tão assertivo, mas pelo fato de um momento de vida que ele está vivendo, ou de uma alimentação, ou de uma noite de sono mal dormida. Quando a gente faz uma avaliação neuropsicológica, você avalia a atenção em vários momentos diferentes. Justamente para que a gente tente chegar numa margem de erro mínima. Entendi. A gente faz todo um levantamento, uma anamnese bem feitinha para você pegar toda aquela história pregressa do paciente para que você tente não cometer erros. Você vai acompanhando esse paciente durante um período de tempo para você entender o momento de vida que ele está vivendo. Então, tudo isso é muito importante para a gente chegar. O que acontece muito, né, é que quando a gente fala do transtorno específico do TDAH, a gente está falando de um transtorno das funções executivas. Não é só atencional. Mas a atenção é a nossa primeira função psicológica superior. Ou seja, é a primeira coisa que eu uso para qualquer coisa. Então, eu tenho 3 tipos de atenção, né? Uma atenção concentrada, alternada e dividida. A atenção concentrada é a capacidade que eu tenho de me manter concentrada, que é o que a gente vai fazer aqui durante esse episódio. Alternar a atenção seria você tá aqui e aí acontece algum problema técnico, você precisa ir ali, você retoma de onde você parou a entrevista comigo. Tá. E dividir a atenção é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente está dirigindo. Eu preciso prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo para que eu consiga conduzir um veículo. Então, esses 3 tipos de atenção. Se eu tenho uma falha, né, na hora de prestar atenção, isso vai, consequentemente, prejudicar a minha memória operacional, que seria a segunda ali que eu vou usar. A memória operacional, ela é como se fosse uma memória de curto prazo, só que ela não é considerada como uma memória de curto prazo, porque ela é uma memória muito específica. Então, é aquela memória que a gente usa, por exemplo, para ter algum tipo de informação que é essencial para a execução da tarefa, mas não necessariamente para se tornar uma memória de longo prazo. Por exemplo, pagar um boleto. Antigamente, a gente memorizava aqueles números e a gente ia lá e digitava esses números para pagar o boleto. Memorizar aqueles números é essencial para que eu consiga executar a minha tarefa, que no caso é pagar o boleto. Mas lembrar desses números no dia seguinte não é necessário. Sim. Então, eu usei essa memória operacional. Tá. Então, a gente tem esse tipo de memória que ela vai estar prejudicada. E aí, se eu prejudico a minha memória operacional, consequentemente, eu prejudico a minha capacidade de planejamento, porque eu não lembro o que eu tenho que fazer, então eu me planejo mal, eu não consigo pensar depois. E aí, eu acabo prejudicando a minha execução da tarefa. Então, a gente fala de um transtorno que ele tem a ver com todas as nossas funções executivas. Além disso, dentro das nossas funções executivas está o controle inibitório, que é a capacidade de controlar e inibir impulsos. Por isso que quando a gente fala de um quadro de TDAH, a gente fala de uma impulsividade, né? Então, eu estou falando de um transtorno de funções executivas. Mas as pessoas acabam se atendo única e exclusivamente para a questão atencional, porque ele até recebeu esse nome porque tá certo mesmo. É a primeira coisa. Então, se aqui tá prejudicado, em um efeito cascata, você vai prejudicar todas as outras funções executivas. E aí, quando a gente avalia, a gente precisa olhar para tudo isso. O que acontece também é, por exemplo, paciente que tem um problema de memória,
a gente precisa olhar como que eu sei se esse paciente ele tá num quadro demencial ou se ele tá, por exemplo, sofrendo de um estresse crônico que pode prejudicar essa memória de curto prazo, essa memória operacional também. Se eu tenho um quadro demencial, eu perco a minha capacidade de formar novas memórias. Então, quando eu repito para o paciente uma lista, por exemplo, de palavras, ele não consegue memorizar, ele não consegue formar novas memórias. Se eu tenho a minha capacidade de aprendizagem preservada, eu estou falando de um quadro de estresse, muito provavelmente, de um quadro de ansiedade e não de um quadro demencial. Então, a gente precisa olhar para muitas vertentes, entende? Claro. E aí, eu acho que por isso que muitas vezes esses diagnósticos que são feitos assim, numa única sessão, ou desconsiderando algumas coisas, eles acabam não conseguindo avaliar. O que acontece também, que é uma verdade absoluta, eu nunca, nesses anos todos que eu faço avaliação, já faz 6 anos, eu nunca corrigi uma escala de TDAH que o paciente não tivesse TDAH. Porque quando você fala de uma escala direta, que são aquelas perguntas e respostas que normalmente são utilizadas dentro dos consultórios, o paciente, quando ele se avalia, geralmente ele se avalia para baixo. E aí ele vai falar que, não consigo prestar atenção, 5. Tenho dificuldade de 10, sabe? Eles colocam sempre a mais. E aí, por isso que é tão importante você avaliar mesmo o funcionamento cognitivo, a atenção ali naquele momento presente. Porque ele se avalia de uma forma errada. Então, é bem comum que isso aconteça. Assim. Então, acho que quando você leva em consideração única e exclusivamente uma escala ou a fala do paciente, você está desconsiderando algumas outras questões que são essenciais. E principalmente essa sobreposição. Porque ansiedade e estresse prejudica a atenção. Ótimo. Não, eu depois até vou comentar uma coisa que eu vivi. Mas é uma coisa tão séria, né, Nathalie? É uma coisa tão séria porque, por exemplo, o meu marido toma medicação severa para TDAH há bastante tempo. Entende? E eu sempre desconfiei que não. Agora até vou mandar ele para uma avaliação com você. E ele tá tomando anfetamina, né? Isso, exatamente. Tá colocando no organismo anfetamina agora, diária, por exemplo, né? Tá, então ele fez vários testes de dosagem, né, de quantos miligramas por dia, né, entendeu? Chegou lá numa dosagem, mas ainda assim tinha uma série de fatores que com a medicação se alteram drasticamente, né? Uma delas, por exemplo, é o humor, né? Tanto na presença como na ausência da medicação. É uma medicação extremamente violenta, né? Que ela é. E agora entrou uma nova medicação no mercado, ele começou a testar. E o que ele achou? Que não é com anfetamina, né? Que é um outro princípio. Acerta, alguma coisa assim. Acerta. Ele falou, meu Deus, como eu tô tranquilo, como eu tô menos reativo, como a minha ansiedade está super controlada. Então, quer dizer, eu falo, gente do céu, eu não sei se existe assim, né? Mas, por exemplo, deveria ter um protocolo mínimo para você dar um diagnóstico desse, sabe? Um protocolo assim de mínimo tantas sessões, tantas horas de avaliação com esse teste, esse teste, esse teste, um protocolo X. Fiz esse protocolo X e ainda está incipiente, né? O diagnóstico. Então vamos para um segundo protocolo, um protocolo mais aprofundado. Deveria ser assim, né? Eu vejo, por exemplo, agora as avaliações e os diagnósticos de autismo. Todos os meus amigos são autistas agora. É mesmo? Caramba, tá. É impressionante, todo mundo é autista. Esses dias eu fiquei sabendo, inclusive, que tem uma clínica no interior de São Paulo, que se você quiser um diagnóstico de autismo, é só você ir lá. Faz uma consulta lá, que você sai de lá com um diagnóstico para o seu filho ou para você de autismo. E eu falo, gente, mas isso é tão sério, né? Como que isso pode ser banalizado, sabe? A gente sabe o que é uma condição, né, de um transtorno como o autismo, né, o quanto que aquilo afeta e implica em todos os setores da vida daquela pessoa, para você simplesmente chegar ou agora também está super na moda, né, porque a percepção que tenho é que são modas, momentos, né? assim. Então, uma época foi o TDAH, daí agora o autismo, e agora está chegando a superdotação. Total. Então, também todo mundo agora é superdotado, recebe diagnóstico. Eu falo, gente, ou a gente realmente estava completamente sem noção, né? Ou tem alguma coisa errada nesses diagnósticos. Porque daí você começa a ver
uma massificação e uma banalização de um diagnóstico tão sério. Você tem essa percepção, assim? Sim. E existe algum protocolo, existe alguma coisa? Eu vou falar dentro da área, tá? Da neuropsicologia, que é a área que eu atuo, sim. A gente tem protocolos rígidos e exatamente da forma como eu coloquei, assim, não é um teste de atenção, são testes de atenção. Não é um teste de memória, são testes de memória. Então, você tem todo um protocolo, uma metodologia de aplicação de tudo muito rígida, muito severa, como preconiza o CRP, que seja dessa forma. Não sei como é feito dentro da medicina, tá bom? A liberação, né? é diferente, então eu não posso opinar a esse respeito. Eu sei como os médicos que trabalham comigo, os meus parceiros, fazem, porque eu estou ali presente, todos eles, para darem qualquer tipo de diagnóstico, usam a avaliação neuropsicológica, acham isso fundamental dentro do exercício da profissão. Então, a gente tem, sim, protocolos muito rígidos com relação a isso. O número de diagnósticos cresceu, sim, e o que a ciência traz a esse respeito é que é como se fosse uma rede, tá? Então, antigamente a gente tinha uma rede onde as treliças, elas eram mais abertas, porque a gente tinha menos conhecimento. E a partir do momento que a gente vai conhecendo mais, essas treliças, elas vão se estreitando. Então, o número de peixes que eu consigo pescar se torna muito maior, porque eu tenho menos espaço entre as minhas treliças. Então, a partir do momento que eu vou estreitando isso vai fazendo com que eu pesque mais, ou seja, mais pessoas conseguem, que antes passariam despercebidas, porque teriam sintomas um pouco mais brandos, elas começam a conseguir serem avaliadas e enxergadas nesse contexto. Mas, óbvio, uma clínica onde todos os pacientes que entram saem com diagnóstico de transtorno do espectro autista é algo a se avaliar. Não é? Porque, na verdade, assim, eu não sei o número específico, tá, do TEA, mas eu sei do TDAH e da superdotação. A gente tem 4% da população com o transtorno do TDAH e a superdotação, a condição, também são 4%. É bastante gente, né? Então, assim, tem bastante gente mesmo, é alto o número. Se a gente for pensar em 4% da população mundial, não é pouca coisa. E tenho certeza que o TEA deve ser algo entre isso, né? Mas não é 100%. Né? Então, assim, sei lá, de todas as avaliações que eu fiz até hoje, que não foram poucas, eu dei até hoje, assim, como hipótese diagnóstica, 5 TEA. Porque é um diagnóstico complexo. Ele é bem complexo, assim, a gente tem testes específicos para isso, tá? Assim, além de toda observação clínica, que eu acho que ela é essencial, porque você aplicar e corrigir teste é algo que qualquer pessoa faz, inclusive uma inteligência artificial é capaz de fazer isso, mas a junção disso com toda a interpretação e com toda a tua experiência clínica é que faz toda a diferença, assim. A observação, a forma, né, de como... A gente tem muito teste de projeção ainda, que a gente usa, que fica mais difícil de uma inteligência artificial corrigir. E os testes de TEA, especificamente, eles falam sobre interações sociais. Então, por exemplo, eu posso ler uma situação de interação social para o meu paciente e ele precisa me dizer ali se alguém dentro daquela conduta fez ou disse algo que não era, que foi impertinente. Então, que não deveria ter dito ou ter feito. É algo muito subjetivo, é muito sutil. E mais do que isso, as interações sociais que ocorrem dentro dessas situações, elas não são explícitas, não é? João foi comprar uma camisa, o vendedor não tinha tamanho P e ele jogou todas as camisas pro alto e saiu gritando, porque isso é muito evidente. Claro. Então, são situações de muita sutileza que requerem uma habilidade de interação social que uma pessoa normalmente, quando tá dentro do TEA, ela tem dificuldade de reconhecer. Então, é bem específico, assim, sabe? Os nossos instrumentos, eles são precisos, na maioria das vezes. Eles passam por um rigor muito grande científico para que eles tenham uma aprovação, o que na verdade é ótimo, assim. E de novo, você vai unir isso a toda a sua experiência clínica, a tua observação e tudo mais. Então, eu percebo muitas vezes, assim, que tem muito paciente, na verdade, que tem a superdotação, mas acaba recebendo o diagnóstico de TEA.
E eu acredito que isso tenha como base a ignorância do profissional. E ignorância aqui não é no sentido ruim da palavra. Né? É no sentido não de ter o falta de conhecimento. Exatamente. Porque eu fiz uma live com um geneticista, que foi uma live muito legal. E ele me falou o seguinte, eu nunca vou esquecer dessa afirmação que ele me deu. Se você pegar o genoma de um paciente que tem Parkinson, hidrocefalia ou então Alzheimer, o geneticista, só pelo genoma, ele consegue identificar qual é o paciente que tem Alzheimer, qual é o paciente que tem Parkinson e qual é o paciente que tem hidrocefalia. Se você der um genoma de um paciente com TEA, com TDAH ou superdotação, ele não sabe dizer quem é quem. Porque existe uma sobreposição que tem a ver com o DNA. Uau. Eu estou falando de um genoma. É lógico que se você for lá e estudar cada um dos genes que estão presentes, você vai conseguir fazer a identificação. Sim. Mas de cara, você não consegue. Tanto que pais com TDAH têm uma chance muito aumentada de ter um filho com TEA. Porque a gente está falando aí de uma questão genética. Então, existe toda uma genética que está vinculada com esses transtornos e com essa condição, porque a superdotação não é um transtorno, é uma condição que se sobrepõe à própria questão genética, de hereditariedade. E tem ali coisas que são comuns entre um e outro. Então, tem coisas que você vai ver no TEA que elas estão presentes na condição de superdotação e que, às vezes, também estão presentes no TDAH. Por exemplo, o hiperfoco. Ele está presente nos três. Nos três, exatamente. Mas são formas diferentes de hiperfocar. Mas ele está presente nos três. E outras condições também estão presentes. Por exemplo, eles têm dificuldade de organização de espaço físico. Mesmo uma pessoa com superdotação normalmente apresenta essa dificuldade. Pessoas com TEA normalmente apresentam essa dificuldade. Uma coisa muito comum entre o TEA e o superdotado é a questão da hipersensibilidade sensorial, auditiva. Está presente nos dois. E aí, por exemplo, recentemente eu atendi uma paciente que ela tinha o diagnóstico de TEA e ela falou a mesma coisa que você me falou do seu marido. Eu me identifico em partes, mas eu não me vejo completa nesse diagnóstico. Eu busquei porque eu achei que realmente eu tinha algo que era diferente, que eu tinha alguma questão, mas eu não consigo. E o que ela tinha era essa hipersensibilidade, tanto auditiva como tátil. E ela recebeu o diagnóstico de TEA por conta disso. Mas uma pessoa assim, com uma desenvoltura de habilidade social... Que já não encaixa lá no que não encaixava. E foi justamente o que ela falou. Ela falou, eu trabalho com comunicação. Então, não estou dizendo que uma pessoa com TEA não possa trabalhar com comunicação. Mas ela falou assim, é muito difícil, eu consigo identificar muitas sutilezas e tudo mais. E assim, ela teve um desempenho nos testes de habilidades sociais extremamente superior. Lógico que a gente avalia outras coisas além disso, mas ela foi super bem, assim. E aí, um QI altíssimo. E aí fecha, né? A conta fecha. Você fala, bom, aqui a gente tem elementos que a gente consegue identificar, porque quando a gente fala de uma superdotação, a gente também está falando de um cérebro que é neurodivergente. Sim. O que acontece com o cérebro do superdotado? Tá, eles têm mais conexões neurais, né? E eles precisam de menos energia para fazer essas conexões. Por quê? Então, justamente porque a formação cerebral, ela se deu de uma forma diferente. O que os estudos... A gente tem pouco estudo, tá? Sobre isso, porque não é algo que a indústria farmacêutica tem muito interesse em explorar. Então, se eu tenho $2 milhões para colocar numa pesquisa onde eu vou conseguir vender uma medicação, ela é muito mais atrativa para ser estudada do que uma condição que é considerada na literatura americana como um gift, como um presente, tá? Então, é como se fosse um cérebro que realmente ele está mais evoluído para nossa sociedade atual. Então, ele consegue usar menos energia para fazer a mesma coisa que nós fazemos, que não somos superdotados, porque a conexão entre os neurônios, ela se dá com mais facilidade. Então, a gente tem mais sinapses nesse cérebro. Além disso, a gente tem mais massa cinzenta, o que faz com que esse cérebro também funcione numa velocidade mais rápida. Então, a gente acaba tendo uma velocidade de raciocínio superior, e como tem mais conexão entre as áreas cerebrais, a aprendizagem se dá de uma forma mais facilitada. Então, são aquelas pessoas que acabam tendo uma super facilidade de
de execução de tarefas, de aprendizagem mesmo, sem que elas precisem prestar muita atenção. Então, provavelmente, todo mundo já estudou com alguém que falava a aula inteira, mas ia super bem na prova. Ou alguém que, sei lá, você explicou um negócio pra pessoa, ela tava ali escrevendo no caderno, aí você fala, o que eu falei? Ela, tal. Isso. Ou seja, ela consegue absorver ou executar alguma atividade com mais facilidade, porque a capacidade de aprendizagem, pela forma das conexões neurais, acaba sendo diferente das demais. Então, ela faz isso com uma certa facilidade. Mas o que acontece mesmo é que quando a gente fala de uma neurodivergência, a gente não vive num mundo que foi feito para pessoas com superdotação. Então, é uma condição que leva a sofrimento. Existe dificuldade de relacionamento interpessoal. E aqui deixando bem claro, tá, pessoal, que eu não tô falando que é sempre, tá? Que todo superdotado vai apresentar essas... Mas na maioria das vezes, o que acontece com grande parte deles é que eles têm dificuldade, porque a forma de raciocínio e de pensamento, ela é diferente dos demais. Eles têm mais questão de abstração de pensamento. Então, sabe aquele aprofundamento de uma ideia? É difícil, porque a maioria das pessoas conversa com a gente de uma forma superficial. E aí, toda vez que você tentar aprofundar uma ideia, se você não estiver conversando com alguém que também tem essa forma de raciocínio, muitas vezes não gera conexão. Então, o que eles percebem muitas vezes nas relações é que são relações que não conectam. Que as pessoas são mais superficiais, ou que as pessoas pensam de uma forma mais lentificada, que elas não conseguem ir tão além. Sim, o mundo fica sem graça, né? Exato. É que o mundo é diferente, ele não foi feito para você, né? Então, fazendo uma metáfora, para nós que não somos cadeirantes, a gente consegue perceber menos a questão das calçadas ou, enfim, da locomoção dentro de uma grande cidade, porque a gente vive numa cidade que foi desenvolvida para nós. Agora, se a gente sair andando numa cadeira de rodas, muito provavelmente a gente vai ter outra percepção a respeito das ruas e da forma de locomoção. Porque a gente não vive assim, e é a mesma coisa para eles. Então, é como se você fosse um peixe andando na calçada, tentando se relacionar com seres humanos, mas você pensa de uma forma totalmente diferente. Então, na maioria das vezes tem essa questão dos relacionamentos interpessoais. E eles têm questões vinculadas à dificuldade de terminar projetos, porque tudo é muito interessante. Então, a gente conhece pessoas que começam uma coisa, começa a outra, aí tá abrindo uma empresa, mas ao mesmo tempo já tá fazendo outra coisa, e aí tem N negócios e tá o tempo inteiro, assim, como se fosse abrindo várias abas de computador e não fechando nenhuma. São pessoas normalmente assim. Eles têm uma questão relacionada com um traço específico de personalidade, que é a conscienciosidade, que é justamente essa questão da organização. Então, tanto da organização de espaço físico mesmo, quanto da organização de pensamento. Então, eles acabam tendo pensamentos que são mais arborizados. Começa a falar de uma coisa, aí lembra de outra, aí começa a não sei o quê, e fica naquela arborização, assim, de pensamento. Então, eles têm essas questões. E eu acho que talvez eu vou ousar dizer aqui que a principal questão é que a gente não tem nenhum tipo de medicamento, e o tratamento que a gente recomenda para pessoas com superdotação é a psicoterapia. E a gente tem uma dificuldade muito grande, porque no nosso mercado atual, pelo menos falando aqui no Brasil, é muito difícil você encontrar um psicoterapeuta que trabalhe com superdotados. E aí a demanda que eu recebo reprimida no meu consultório é justamente de pessoas que falam assim, olha, eu tentei fazer terapia, mas não dá certo, porque a psicóloga, ela me falava umas coisas assim que não serviam pra mim, não cabem, porque a outra... não é diferente quando a gente atende um paciente com borderline de um paciente sem a condição. É totalmente diferente, não é? Se você fizer uma intervenção que você faz pra é porque o borderline, pra mim, ele é muito específico, assim, né? Se você chegar pra um paciente, vou usar a linguagem aqui da psicanálise, pra um neurótico, e você quiser usar a mesma coisa pra um histérico, por que você tem que saber se o paciente é neurótico ou se ele é histérico? Porque a sua forma de conduzir a psicoterapia é totalmente diferente. É mais ou menos isso? Me fiz clara, assim? Então, é diferente, assim. E eles têm... É engraçado de atender superdotado. Porque eles fazem uns questionamentos, assim, que
é uma coisa que você fala assim, cara, nunca pensei nisso, assim, sabe? Porque a forma de pensar, de raciocínio, ela é totalmente diferente, assim. Então, a pessoa vai além. Geralmente, são aquelas sessões que vão requerer uma certa grau de nível de filosofia. Sim, que talvez nem todo psicólogo esteja adaptado. Exato. É diferente, assim. Eu acho que o paciente mais gostoso de atender, não sei se você tem a mesma percepção, é o com depressão, assim. Eu acho que quando você pega um paciente deprimido e você vai vendo aquela evolução aquilo vai te gerando uma alegria muito grande, assim, né? Um retorno muito forte que você tem. E com o paciente com superdotação, ele geralmente vai ser um paciente que vai te questionar. Tudo. Você vai falar uma coisa e vai falar, mas por quê? Mas como? Mas o que vai mudar? Então, eu já li que não sei o que, não sei o que, Então, assim, eu acho que além do conhecimento técnico, exige também que você tenha um manejo clínico adequado para que você consiga conduzir aquela sessão de forma que você também vai gerar evolução no paciente. E aí, eles se queixam muito disso, assim, não consigo, me indica alguém que trabalhe com isso. E eu tenho uma psicóloga hoje dentro da clínica que atende superdotado. Olha, que legal. Mais uma, de uma equipe, entende? Eu tenho uma certificação para terapeutas, né? Que eu ensino elas a usarem a contoterapia para trabalhar com grupos. E aí, eu recebi uma psiquiatra que parece que, não sei, uma das poucas no Brasil que fazem diagnóstico tardio de superdotação, é especializada nisso, ela é especialista nisso. E justamente ela fez o método CIP, que é a minha metodologia, porque ela disse, eu não tenho para quem encaminhar. E ela só atende mulheres. Ela disse, eu não tenho para quem encaminhar. Não tem terapia para essas mulheres. Não tem. E aí elas querem continuar, elas pedem ajuda, né? Para poder se inserir, se pertencer ou, enfim, se tratar terapeuticamente. E não tem. Então, ela fez a certificação para que ela pudesse abrir um grupo para atender essas mulheres. Olha que legal, num contexto que legal terapêutico ela ter legal, tido né? essa... Nossa, sensacional. Super, eu também achei incrível. Depois me passa até o contato dela, porque eu também preciso de encaminhamento. Passo, claro. Porque minha psicóloga que trabalha comigo já tá de agenda cheia. E eu percebo a mesma coisa. Essa psicóloga tem que trabalhar com grupos. Fala pra ela que tem um método, né? Porque fica nisso, é a mesma coisa, assim. Eles querem continuar, né? Porque eu acho que, assim, eu sempre falei isso. Quando eu fui fazer a parte da reabilitação neuro, eu falava muito isso, assim, não quero chegar pro paciente e dar um diagnóstico sem que ele tenha uma solução. Porque eu acho que é muito ruim você chegar e falar assim, olha, acontece isso, isso e isso, e agora sai. Até porque o paciente, normalmente, ele cria uma conexão com você, uma empatia, e ele quer um tratamento, né? E aí, ficar só na parte diagnóstica, acho que é complicado por conta disso. Mas a gente também tem limitação de tempo. Então, nem sempre você tem agenda, né? Pra dar continuidade. Então, acho que é tão importante quanto o diagnóstico, e talvez até mais importante do que o diagnóstico, seja o que você vai fazer com aquele diagnóstico, né? Claro, porque... Senão ele perde o sentido. Isso, exatamente. Porque o diagnóstico por si só não muda nada. Tá, e aí? Continuo sendo eu com os meus sintomas, com o meu sofrimento, e agora? A única coisa que ele muda é a conduta que você vai dar, né? Te dá clareza, ele te dá, assim, direcionamento. Isso. Mas é a partir dali que você vai ter que caminhar com as suas próprias pernas, entender o que você vai fazer com aquilo e tudo mais. Então, acho que é essencial o tratamento, assim. Por isso que é importante o trabalho que vem sendo feito de todos esses podcasts, toda essa conscientização, porque os profissionais, eles estão começando a se movimentar, né? Claro. Estão entendendo que tem questões ali que precisam ser vistas, ser enxergadas, e estão buscando por isso, assim, né? Nathalie, e me diz uma coisa, que eu realmente isso eu não sei. Existe algum tipo de teste neurológico para transtornos como o border? Então, a gente tem teste de transtorno de personalidade, tá Tem? bom? Tem. Tá. Junto com eles, normalmente, a gente vai fazer teste de projeção mesmo. Lembra do Lembro, HTP, do claro. TAT? Sim. Então, a gente nunca usa um único instrumento, mas hoje a gente tem um teste específico de transtorno de personalidade, que ele é um teste que o psicoterapeuta, ele vai, né, o neuropsicólogo, ele vai aplicar e o paciente vai te dando resposta. Então, ele é um teste que eu diria que ele é um semi-aberto, é uma entrevista semi-estruturada, tá?
Por quê? Porque escalas diretas, normalmente, elas se tornam um pouco enviesadas. Não Sim. que elas não são utilizadas, mas elas são utilizadas dentro de um contexto específico, mas elas têm um certo viés ali. E aí você faz uma pergunta aberta para o paciente, que é diferente você perguntar assim, você almoçou arroz, feijão e carne hoje? E ele vai falar sim ou não. Mas se você falar, o que você almoçou hoje? Aí ele vai te dando respostas. Aí você vai, de acordo com as respostas que ele vai dando ali, você vai clicando. Hoje é tudo online, né? É um software que você usa. E aí ele vai te dando as respostas. E dependendo da resposta, da classificação que você coloca, por exemplo, assim... Você vai falar assim para o paciente, me fala um pouquinho sobre a sua identidade, como você se enxerga, você se vê, enfim. Aí o paciente começa a falar, olha, eu sou uma mulher de tantos anos, assim, eu tenho esses e esses objetivos. E aí você vê lá, tipo, o paciente tem clareza da própria identidade, o paciente não tem tanta clareza, não sei o que, vamos supor que eu coloque que ele tem zero clareza, tá? Ele não tem clareza da própria identidade, eu coloco aquilo, aí ele vai abrir um monte de perguntas. Entendi. Então você vai investigando isso. Agora, se você colocar tem total clareza, aí ele já vai para uma outra parte. E aí, por exemplo, para a pergunta de narcisismo, ele vai lidar com questões do tipo, como que você se sente se você de repente for num restaurante e você receber o mesmo tratamento das outras pessoas? Aí a pessoa, se ela tiver, né, uma possibilidade de um transtorno narcisista, ela vai falar assim, mas por que eu vou ser tratado igual a todo mundo? Eu não sou igual a todo mundo. Aí vai abrir aquele monte de pergunta. E aí vai indo. E aí ele te dá vários gráficos bem bonitinhos, assim. Aí ele vai identificar... contingências, né? Um monte. E aí pode ser que você demore 3 sessões para fazer um teste, porque o paciente começa um monte. Ou pode ser que em 15 minutos você encerrou o teste, porque o paciente tem clareza de todas as questões, não tem nenhuma questão ali. E aí, como que ele vai investigar o Boder, tá? Normalmente ele vai fazendo perguntas que se associam à sua capacidade de negar pedidos abusivos. Então, normalmente é assim. Você conseguiria falar não para um convite feito por um amigo? Não consigo de jeito. Aí ele começa a abrir para investigar. E aí ele fala muito sobre automutilação, de uma forma com sutileza. Também não é muito, assim, explícito, né? Aí fala bastante sobre suicídio. Porque o Boder tem uma tendência grande, bastante né? pensamento suicida bem alta, né? Ideação suicida muito alta. E aí, mas é tudo assim. Então, geralmente são situações também ali, que vão vir algumas situações, e aí ele vai falar mais ou menos, como que você faz quando você tá diante de uma situação assim? E aí o psicólogo que tem que avaliar ali para colocar a classificação e ele vai ver se aquele paciente ele tem uma capacidade ou não, por exemplo, de conseguir lidar com a própria raiva. Se ele tem uma capacidade ou não de negar pedidos abusivos, ou se ele é mais permissivo. E assim vai indo. E aí ele gera isso. Só que sempre que a gente coloca no final ali, a gente sempre levanta uma hipótese diagnóstica. Sim. Então a gente nunca coloca assim um diagnóstico fechado e geralmente como eu conduzo, tá? E aqui eu tô falando de mim especificamente. Eu gosto de levar isso pro paciente. Então, antes mesmo de eu fechar o meu diagnóstico, se, por exemplo, ficou muito alto ali um índice de borderline, eu vou conversar com o meu paciente sobre isso. Eu vou falar assim, olha, Lisa, a gente fez um teste ali na semana passada e nesse teste eu te fiz algumas perguntas, você lembra? Você lembra o que você me respondeu em pergunta X e tal? Então, normalmente, quando as pessoas têm uma dificuldade muito grande de negar alguns pedidos abusivos, quando as pessoas percebem que dentro de uma relação elas acabam se doando um pouco mais do que as outras pessoas, ou quando elas têm uma percepção de que se aquela outra pessoa deixar, de repente, por algum motivo de ser amiga dela ou de se relacionar com ela, ela vai morrer, ela vai deixar de existir, não sei o quê. Você percebe alguma dessas questões em você? Aí a pessoa vai me falar assim, e quanto que você percebe isso? Você já parou, já estudou um pouquinho sobre isso, já ouviu falar quando a gente junta essas questões que tem um transtorno que tem essas características? Aí a pessoa normalmente ela fala assim, você sabe que transtorno é esse? Borderline.
Você se identifica com isso? Como que você percebe isso? Faz sentido isso pra você? Não faz? E tal. E aí, normalmente, a pessoa fala, nossa, eu sempre pensei sobre isso, eu me identifico sim. E se ela falar, olha, eu não conheço nada sobre isso, aí eu vou sempre recomendar alguma coisinha. Ó, gostaria que você lesse um pouquinho sobre isso, para que a gente chegue nisso junto, porque ninguém sabe mais sobre você do que você. Eu não sou a dona da verdade, mas eu identifiquei essas questões aqui. E eu gostaria que juntas a gente conseguisse chegar num diagnóstico mais assertivo. Então, eu sempre levo isso antes, assim, sempre conduzo dessa forma, sabe? Porque, de novo, quem sabe mais sobre o paciente é ele. E aí faço a mesma coisa com bipolaridade, a mesma coisa. Eu vou identificando algumas coisas ao longo da avaliação e aí eu sempre peço para o paciente ir estudando. Sobre aquilo. Principalmente quando a gente fala de transtorno de personalidade, porque eu acho que esses são mais complexos, assim. São muito complexos, né? E eu acho que o baque é maior para o paciente, tá? Eu percebo que na hora de você conversar sobre, o paciente, ele aceita muito bem o TDAH. Às vezes ele fala, que bom que eu tenho TDAH, porque agora tudo faz sentido na minha vida, e que bom que eu descobri isso. O TEA tá menos hoje em dia também, isso era mais assustador antes, né? Porque tem muito, né? Hoje o nível 1 ali, que é o grau mais leve e tudo mais. Fiz poucos diagnósticos de TEA, como eu mesmo falei, assim, mas tive boa aceitação todas as vezes que eu fiz. Agora eu sinto que os transtornos de personalidade, eles são menos digeríveis, assim. Até porque é que o TDAH, o TEA também são, né? São condições que você vai viver pro resto da vida, mas o transtorno de personalidade, ele tem uma carga de sofrimento emocional muito grande, né? Muito grande. E é isso, assim, né? Não é à toa que chama transtorno de personalidade, porque ele, de fato, transtorna a vida da pessoa e das pessoas que convivem com ela, né? Eu tive uma professora da pós-graduação, que foi a professora específica que deu aula pra gente de transtorno de personalidade. Eu tive semestres só de transtorno de personalidade dentro da pós-graduação. E ela falava o seguinte, que o transtorno de personalidade, eu acho que é a melhor definição de transtorno de personalidade que eu já ouvi até hoje. Vamos imaginar que aqui tem uma linha. E aqui desse lado a gente tem as pessoas que são pessoas neurotípicas, né? Então a gente tem aqui. E aqui desse lado a gente tem as pessoas que têm psicose. Então, a psicose, para quem não sabe, é a esquizofrenia, né? São aquelas pessoas que têm uma cisão com a realidade e aqui nós temos pessoas que vivem dentro da realidade. O transtorno de personalidade, ele tem um pé aqui e outro aqui. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que você tem uma cisão com a realidade, você vive dentro de uma realidade. Exatamente. E aí você vai alternando entre esses dois estados. Então, você não é um completo psicótico, mas você também não é um completo neurótico. Na psicanálise é exatamente isso. A gente não consegue enquadrar, né? Não consegue nem colocar na perversão, nem colocar na psicose, nem na neurose. Então, a gente fica transitando. A gente chega a cogitar que é uma quarta estrutura. Eu achava que vocês classificavam como histérico, não? Não. Aí não é histeria? Tudo vai depender da literatura que você seguir. Então, tem literatura, por exemplo, na psicanálise, que considera uma quarta estrutura. Além da eu jurava que era histeria. Não, aí tem Ainda outra bem linha... que eu não falei histérico, porque eu ia falar, tá vendo? Tem uma outra eu tô linha por que fora justamente da psicanálise. Defende a ideia exatamente essa, tá? Entre a psicose e a neurose. Porque eu achei que entre a psicose e a neurose era a histeria. Faz tempo que eu estudei, faz tempo que eu saí da graduação. Entendi. Tá. Então, aí depende muito da literatura, né? E da linha que você segue. Mas ainda eu acho que para a psicanálise, acho que até para a psiquiatria, às vezes, tem alguma coisa ainda obscura, sabe? Tem, ainda tem. E né? é o diagnóstico mais complicado que a gente tem, assim, para fazer de verdade, assim, ele é bem complexo. Gente, eu sou da TCC, tá? Tipo, por isso que eu não sei esse negócio de... Faz muito tempo que eu estudei isso, e pra dentro da TCC, da cognitivo comportamental, são coisas bem distintas. A gente não faz esse tipo de classificação, assim. Sabe que eu tenho uma pessoa próxima, né, que há alguns anos luta com um vício no álcool e chegou a acreditar que era alcoólatra, né? E como essa pessoa é próxima, né, agora ela diz, né, você foi a única pessoa que me falou isso, né, e eu falei pra ela, olha, eu não acho que você seja alcoólatra. Eu acho que o teu vício no álcool é um sintoma de algum transtorno. E eu, se fosse você, investigaria isso. E ela levou anos, tá?
anos, assim, eu acho que de quando eu falei até o momento que ela foi buscar ajuda, levou de 4 a 5 anos. Ela tentou frequentar o AA, não conseguia, porque tá aí outro obstáculo também, né? O AA é uma coisa muito difícil também. E aí começou a se medicar, começou a diminuir um pouco da compulsão pelo álcool, né? E recentemente ela recebeu o diagnóstico de border. Eu ia te falar que o border tem muito isso, né? E ela disse assim, quando ela veio me contar, ela veio muito raivosa, né? Por uma série de questões, né? É o choque do diagnóstico. Pela família, né? Nunca ter visto que ela era diferente, nunca ter cuidado disso. Por todas as psicólogas que ela passou e fez anos de terapia e nunca apontaram essa condição para ela, né? Os próprios psiquiatras que ela foi pedir ajuda com relação ao álcool, que nunca levantaram uma hipótese, né? Ela disse, você foi a única pessoa que teve esse olhar para mim e me deu essa possibilidade, sabe? E olha só, né? Você sair de uma condição de alcoólatra para um transtorno de personalidade border, né? São condições bem diferentes, né? São condutas, são tratamentos completamente diferentes. Até o processo terapêutico aqui é diferente. Por isso que o diagnóstico é importante. Por isso que é importante. E você vê, ela teve todo esse caminho, ela teve todo o cuidado de olhar para ela, de olhar para ela e de pensar assim, não estou dando conta e preciso de ajuda, de recorrer a essa ajuda, e mesmo assim essa ajuda não foi suficiente, por quê? Porque ela estava enveredada por um caminho que não era o caminho correto, ou seja, não trouxe resultado. Então assim, por isso que o diagnóstico é importante. Eu entendo que quando a gente entra com um paciente em psicoterapia, a gente tem que olhar para ele e esquecer o transtorno dele, porque cada um é um ser único, é aquela subjetividade que importa dentro da sessão. Mas a gente ignorar o fato de que um diagnóstico seja essencial, a gente está bem equivocado em fazer isso, né? Sim. Porque assim, o álcool normalmente ele está vinculado, por exemplo, transtorno de depressão. Sim, o álcool é uma fuga da realidade, né? Sim, então, assim como as outras drogas, exato, né? Você usa o álcool para se anestesiar, né? Claro. Qual que é a maior demanda que aparece para você hoje, Nath? A minha maior demanda de avaliação é ainda de pessoas que acham que tem TDAH, mas eu tenho muito forte a parte da neurocirurgia. Porque eu trabalho com 3 neurocirurgiões, né? Com 3 neurocirurgias diretamente. Então, eu faço avaliação pré- e pós-cirúrgicas dos pacientes que vão passar por cirurgia. Uma das neurocirurgiãs que eu trabalho, ela faz cirurgia especificamente da oncologia. Então, são pacientes com tumor no cérebro. E as 2 outras neurocirurgiãs, elas trabalham com neurodesenvolvimento de Parkinson. E então tá sempre associada com movimento. Então eu pego bastante paciente ainda com tumor no cérebro ou então com Parkinson. Bastante, assim. Entendi. Eu tenho muito essa demanda, mas por conta da neurocirurgia. E aí essas são as minhas maiores demandas atuais, assim. Por conta também dessa... a neurocirurgia e a parte do diagnóstico ainda são pessoas que vêm por conta de acharem que tem o TDAH e acabam descobrindo muitas vezes que não tem. Mas o não também é uma resposta. Então, eu acho que ele diz tanto pra gente quanto o diagnóstico de TDAH. Esses dias a minha filha olhou pra mim e falou, mãe, você acha que eu tenho TDAH igual o papai? Eu falei, não, filha. Tenho certeza que você não tem TDAH. Nem acho que não sei nem se seu pai tem TDAH, né? Mas como ficam essas coisas, né, na cabeça? Porque na escola tem um monte de criança e aí eles têm uma série de... E se ele fizer a avaliação mesmo, não pode tomar medicação, tá? Porque senão você pode ter um resultado... Né? Exato. Sim. Ele vai ter um nível atencional absurdo, mas porque ele está sob o uso de medicamento. Sim, e aí isso pode enviesar o resultado. Eu tô trabalhando para conseguir fazer... Vamos tentar uma segunda avaliação de um outro jeito agora, né? Agora com uma neuropsicóloga, especialista e tal, né? Para sair um pouco da psiquiatria, sabe? Porque são abordagens diferentes. Assim, eu acho que a gente tem começado a conversar mais, e isso me deixa muito feliz. Que bom. Assim, eu tenho visto, assim, né? Eu acho que eu tenho visto um movimento de muito psiquiatra e de muito neurologista, assim,
muito atrelado Ai, que à neuroavaliação e achando que isso é muito importante, o que a gente não tinha antes, né? É verdade. Antigamente a gente tinha uma separação muito grande na área da saúde, que eu acho que é péssima para o paciente. Total. Péssima, a gente tem que trabalhar em conjunto. Eu acho que TCC e psicanálise tem que ser amigo. Eu prego muito isso, Sim. assim. Tanto que eu gosto de, às vezes, usar alguns termos da psicanálise para mostrar que tá tudo bem, eu não tenho nada contra, pelo contrário. O surgimento da psicologia vem daí. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, porque quando a gente... É a mesma coisa de você ignorar a filosofia, a sociologia, você ignora tudo. Não tem como, né? As coisas estão totalmente... Sim. Tipo, não existe exatas e humanas. Existe a interconexão disso e a gente separou, porque para fins didáticos fica mais fácil o entendimento. Sim. Mas uma coisa tá atrelada à outra. E eu acho muito legal quando eu vejo esse movimento, assim, dos médicos. Hoje, dentro dessas equipes de neurocirurgia que eu faço parte, todo mundo tem um espaço de fala e eu acho isso sensacional. Que assim, legal. É o que eu mais gosto de estar nessas equipes, é porque a Fono fala, a TO fala, legal. sabe? Todo mundo fala e, assim, eu trabalho com médicas que são... sei lá, exemplos, eu esqueci, assim, muito renomadas. E elas falam assim, Nath, o que você acha? Uau. O paciente pode operar, na tua opinião? Qual que é a tua opinião sobre isso? Como que tá o paciente, Nath? Sabe? Que legal, E eu né? acho, assim, que isso é respeito e isso é trabalhar em prol do paciente. Sim, Então, sem o ego, né? Exato. Sem achar que eu sei tudo. Voltando agora pro início do nosso papo, quando a gente começou a falar, né, de esses sintomas que se sobrepõem, que talvez uns 2, 3 anos atrás, eu tava dando uma aula, e daí eu tava falando, assim, no meio de uma fala, me deu um branco. Mas foi um branco, assim, foi tão forte, que eu fiquei tão constrangida, assim, porque uma coisa é... Sei lá, uma coisa é você querer falar uma coisa e aquilo não vir, tal. Eu tava assim, no meio, eu tava com aquilo ali, e aí parece que deu um lapso, assim, sabe? Eu fiquei tão constrangida que eu pedi licença, né? Eu tava no Zoom, eu pedi licença, assim, desliguei. Eu falei pra elas, eu não tô me sentindo um pouco bem, eu só vou pegar um copo de água. Eu lembro que eu desliguei, assim, Nath, e eu falei... Meu Deus, eu devo estar com algum problema neurológico, eu devo estar começando a ter uma demência. E foi a primeira vez. Aí eu acabou a aula, eu fiquei com aquilo, né? Aí passou um tempo, não lembro exatamente quanto tempo, aconteceu de novo. Mas de eu não conseguir, tipo, remendar ali na hora, sabe? De você fingir que... Não, assim, tamanha era o buraco que eu entrei, sabe? De você falar, mas... Cadê, sabe? Sumiu todo aquele raciocínio. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu devo estar com uma doença precoce, devo estar desenvolvendo um Alzheimer, alguma coisa assim, né? E eu lembro que nessa segunda-feira eu chorei muito, assim, sabe? Eu fui dormir, assim, chorando muito desesperada. Eu falei, eu devo estar com algum problema neurológico. Aí eu sei que eu fui procurar ajuda, fazer uns exames e tal. Aí descobri que eu estava abrindo um quadro de burnout, né? E por conta do excesso de estresse. Eu nunca imaginei que o excesso de estresse pudesse me levar a ter esse tipo de sintoma, de reação, sabe? Eu fiquei chocada, Nath. Eu fiquei muito chocada, assim, na época, sabe? Eu falei, se o meu cérebro tá começando, né, a falhar, imagina o quanto debilitado ele não tá, né? Porque para acontecer uma falha dessa, o que não deve estar acontecendo lá dentro, assim? Eu fiquei muito assustada, sabe? E agora eu fico muito presente, assim. Aí isso aconteceu, passou, né? Eu tratei naquela época. E aí, recentemente, ano passado, eu comecei a ter de novo. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Trabalhar 12 horas por dia não dá não mesmo, né? Mas o quanto o estresse, ele é nocivo para todas as partes do nosso corpo, né? Pra o tudo. estresse mata neurônio, tá? Então, assim, Peraí que eu tenho que me o recuperar estresse mata neurônio. A gente tem um monte de evidência científica com relação a isso. Assim, não que outras coisas não matem neurônio, o uso de droga, recorrência também mata neurônio, mas o estresse mata neurônio. Então, a gente vai perdendo neurônio mesmo por conta de estresse. É gravíssimo, tá? Tipo, é uma das piores condições que você pode colocar para o teu cérebro, é viver sobre estresse, e principalmente sobre condição de estresse
crônico. Ai, e o que eu acho que é pior de tudo é que a gente valoriza isso dentro da nossa a sociedade. nossa cultura, né? Cultura da alta performance, de você acordar às 5 Eu acho que é o pior de tudo, assim, que a gente tem negligenciado e romantizado algo que faz muito mal pra nós, assim. E eu vim de São Paulo, né? E São Paulo, assim, imagina, tipo, é um absurdo você... Quando eu cheguei aqui em Itapema, eu queria marcar um dermatologista, só que com a agenda que eu tenho, né? E aí, enfim, eu precisava muito no dermato e tal. E aí eu peguei e mandei uma mensagem ali. Ele pegou e falou assim: que horas que você quer vir? Eu falei, no horário do almoço. Aí ele falou, no horário do almoço eu almoço. E eu pensei, nossa, que absurdo, em São Paulo ninguém almoça. Tipo assim, juro por Deus, sabe? A primeira reação que eu tive foi tipo, meu, como assim você vai almoçar, sabe? Você vai perder paciente. Tipo, nossa. Porque em São Paulo a gente faz isso, e em São Paulo, imagina, da última vez que eu fui a São Paulo, eu fui na dermatologista ali, que eu sempre vou, e cara, ela me atendeu 9 horas da noite, ela tinha pedido pizza com o marido. Eu subi, eles estavam comendo pizza, mas em São Paulo você não perde paciente. Você não deixa de... É totalmente errado, né? Ela devia ter falado, Nath, não dá. 9 horas eu tô em casa, eu tenho uma bebê, ela tem uma bebê e tal. E ela tava com o marido dela comendo pizza, me esperando, porque... E ela tava atendendo antes de mim, eu tenho certeza disso, assim, né? Porque a gente faz isso, e a gente acha isso lindo, né? A gente acha bonito ser desse jeito, assim. Então, a gente tem uma super valorização dessa questão. Acho que, primeiro, de você ter uma performance absurda, e depois da gente ligar muito pra financeiro também, né? Porque é isso. Claro. Em última instância, é o que você tá buscando, é isso, claro. Né? A gente deixou de valorizar o simples, as relações simples, né? Eu lembro que quando eu era criança, meus pais chegavam, tinha sol ainda, né? O sol tava se pondo, e a gente descia ali no prédio, ficava todo mundo conversando entre os vizinhos e, sabe? Fazendo sentado, nada. Ali. Sim. Só curtindo, imagina. Assim. Era isso, né? Não tinha 2 carros por casal, e nem Netflix, e nem celulares para a família inteira. E a gente não precisava de nada disso para viver, né? Nada disso era importante, né? Sei lá, fui ter telefone e tinha 13 anos de idade. A gente não tinha essas coisas, né? Sim. Se vivia assim, e hoje em dia, imagina, se acordar e não mandar uma mensagem de bom dia, né? A gente ficava, tipo, meses sem falar, porque você ficava ligando do orelhão para pessoas, a não ser que fosse algo realmente importante. Sim. Então, você valorizava outras coisas, e acho que a gente perdeu muito isso. E o nosso cérebro está sofrendo com relação a isso, né? A gente está vivendo sob uma condição de muito estresse e ninguém mais tem ócio. Quem você conhece que fala assim, eu tô aqui sem fazer nada, só aqui? Não, eu falo, essas pessoas são as que eu mais invejo na vida. Quando eu pergunto pra alguém que está fazendo, ela diz nada, eu falo, meu Deus, que vida boa que você tem. Né? Porque, nossa, não fazer nada, é isso, não existe mais ócio, né? Não existe. E ele é tão importante, né? Ele é tão importante, porque é dele que vem a nossa criatividade, é dele que vem o nosso descanso, é dele... E hoje em dia a gente não aguenta ficar 5 minutos sem... ocioso. Você já percebeu que se você estiver almoçando sozinha, você pega o celular? Ai... Eu até que dou conta, mas eu confesso que eu sofro quando eu vejo meus filhos. Eu tenho um filho de 20 e uma de 13, né? Eles não fazem uma refeição sem estar com o celular na frente. Isso é uma coisa que... E assim, você já tem filho? Não. Ai, Nath, vou te confessar, assim, chega uma hora que você cansa de brigar, sabe? Sim. Porque é uma luta, sabe? Daí tem uma hora que é isso, assim, a vida... Aí você, então, quer ficar, fica, tal. Tipo, você não aguenta, sabe? Tem uma hora que você porque é uma luta diária, constante, sabe? Aí chega uma hora que você... Não, tá, então... Dane-se. A de 13 agora eu falo... Filha, seu cérebro tá atrofiando, filha. Pelo amor de Deus, larga esse celular. É uma extensão do corpo deles, né? Eles não fazem nada sem aquela porcaria na mão. Meu Deus do céu. A gente tem objetos, como eles começam a fazer parte do nosso corpo, com certeza. Isso é provado pela neurociência mesmo, né? O ser humano tem a capacidade de agregar os objetos e deles passarem a fazer parte. E o celular virou isso. O celular é o nosso segundo cérebro, né? A gente só não vive mais sem, né? Eu vi uma pesquisa recente, eu comprei um livro e a primeira página do livro falava exatamente isso, assim. 75% das pessoas acessam os primeiros 15 minutos da manhã no celular.
83% das pessoas preferem ficar no celular do que fazer sexo pela manhã. Elas se estimulam mais, né? Elas veem muito mais. Você fala, meu Deus do céu, a gente está indo mesmo para um caminho da total autonomia. Daqui a pouco as pessoas começam a casar com assistente virtual. E aí o pessoal não vai entender o porquê, né? Sim, e então, imagina, você preterir uma troca, né, de afeto e tudo. Nossa, e que é algo que é real, né? Isso, por algo que não exato. É real. E aí, eu tenho umas primas que são bem mais jovens do que eu. E estão na fase de namoro, 20 e poucos anos e tal, né? E aí uma delas, agora eu encontrei na Páscoa, né? Que eu fui viajar com a minha família. E ela disse... E eu falei, e aí, né? Como é que tá? Não tá namorando? Não tá? E ela disse, como? Você acha que os jovens, adultos... A vida agora é tão dentro de um computador, né, de uma rede social, que até sair para fazer sexo, para transar, dá muito trabalho. Ah, você tá brincando. Juro por Deus. Então, é muito mais fácil trocar nudes, se masturbar e acabou, deu. Entende? Então, é muito preocupante, assim. Eu acho que o que a gente vai viver nos próximos anos, as mudanças no nosso nível, né, de relação social são assustadoras. O que os meus pacientes adolescentes, eu tenho alguns pacientes adolescentes falam que, por exemplo, assim, eles têm muita dificuldade de manter uma conversa fora da rede social, assim. Uhum. Então, por exemplo, tá? Nesse âmbito de namoro e de paquera, eles têm uma desenvoltura muito maior trocando mensagens, e aí quando chega o encontro físico, eles não sabem conversar. Então, eles evitam o encontro físico porque eles conseguem ter uma desenvoltura grande no online. Isso. Mas não no offline. Aí a Ká, que é a minha sócia, ela tem uma filha adolescente, né? Aí ela falou que a filha dela, tipo, namorou, sei lá, uns 2 meses ali, conversava com o namorado, né? E aí eles, nossa, te amo, amor, e não sei o que, sei lá. Eles já tinham se visto, se conhecem, mas no celular era o tempo todo. Paixão da vida. Não sei o quê. E aí ela foi levar os dois no cinema e eles entraram e eles não falavam nada. E ela, eu fiquei assim, porque, nossa, não, era o dia inteiro se falando, os dois no carro, tipo, em silêncio. Ó. Não, tudo bem que eu tava ali, mas não tinha uma troca, eles não se olhavam. E aí eu falei assim, vocês passam o dia inteiro conversando, pelo amor de Deus, agora que vocês estão juntos, com o celular, né? É isso. Então, o que os meus pacientes trazem é isso, assim, eles falam que eles têm muita vergonha, porque é diferente de conversar pessoalmente. Pra gente não é, né? Olha só. Você sente isso? Não, claro que não. É muito melhor assim, né? Muito melhor. E pra mim, se eu estiver falando com você no celular, é a mesma coisa que eu estivesse falando pessoalmente. Eu não consigo ter essa barreira de, não sei. Não, mas eu acho que o presencial é muito melhor, porque eu tô vendo a tua expressão, né? Eu tô podendo ver teu corpo, tua linguagem corporal, né? Eu tô podendo ali no celular, a comunicação, por exemplo... É restrita, né? Ela é restrita, ela é equivocada, né? Porque... Ela abre para interpretações, isso, sim, total. Exatamente. E é isso, eu não tô falando com você, né? Eu tô falando com uma ideia que eu tenho de você, mas eu tô falando com o celular, né? É muito bizarro isso. É estranho, né? Nossa, realmente, algo a se pensar. Eu namorei à distância, né? Antes de vir pra cá. E aí eu mandava muito vídeo. Acho que por conta disso, assim. Tipo, eu falava por vídeo porque eu acho que era pra, tipo... Sei lá, pra que ele pudesse me ver, assim. Claro. Ou, sei lá, saber como que eu tava olhando... Porque, lógico, a gente falava por mensagem, por áudio, normal, mas eu mandava muito vídeo, assim, de coisas tipo, não sei o quê, eu tava conversando, mas conversava muito por vídeo, eu acho que por conta disso mesmo, assim. Porque talvez pra nós que somos de outra geração faça muito mais sentido toda essa questão que envolve ali uma comunicação do que para essas novas gerações, né? Sim. E agora falando assim, efetivamente, eu não sei se você já se aprofundou nessa área, né? O que acontece com esse cérebro desse adolescente que ainda não está formado, que passa 10 horas do seu dia numa rede social? Tá, você falou de uma atrofia, então sim, isso é real, né? O que os estudos têm mostrado, o que vai acontecer, a gente não sabe, porque a gente está vivendo isso agora, né? O que a gente tem de comprovação é que
por exemplo, a gente deixou de usar muitas áreas que nós usávamos antigamente. Não sei se você lembra, mas antigamente, quando você começava a dirigir, você andava com um guia dentro do porta-luvas do teu carro. Rodas, guia quatro rodas. Você olhava para as ruas porque você precisava identificar para onde você ia. Imagina uma cidade como São Paulo, com N ruas, e você precisava olhar o guia, ou seja, você olhava um mapa, você trabalhava toda a sua parte de raciocínio espacial. Nossa. Hoje, com o Waze, você faz zero isso, né? Então, você foi perdendo essa habilidade. A gente perdeu muito da nossa memória operacional, porque antigamente você sabia telefones de cor, eu não sei o de ninguém, só o meu. E olha se eu lá, né? for presa e ele falar, você tem direito a uma ligação, eu vou falar, eu vou ligar pra mim, porque eu não sei o telefone de uma pessoa pra me tirar da cadeia. Sim. De nenhuma, mesmo assim, não sei. Ai, que horror. Porque a gente não usa mais, então a nossa memória operacional ela tem ficado muito pior do que ela era antes, porque antes você precisava memorizar, você precisava se localizar, você usava muito mais. Então a partir do momento que a gente tem um segundo cérebro, esse recurso, é a mesma coisa de você tomar um hormônio, tá? O que vai acontecer se você começar a colocar uma testosterona no teu corpo? Você ele vai entender que ele não precisa produzir aquilo porque aquilo tá vindo pra ele. Então, ele vai simplesmente deixar de produzir. A gente tem deixado o nosso cérebro, entre aspas, mais preguiçoso. Porém, todavia, entretanto, a gente está usando outras coisas que antes a gente não usava. Então, por exemplo, a capacidade do polegar opositor das pessoas mais novas é muito maior. Eles têm uma habilidade por conta do tanto que eles digitam com os polegares. Então, eles têm uma habilidade motora nessa região específica maior do que a nossa. A gente tem usado outras habilidades, né? Então, assim, a nossa velocidade de raciocínio, ela tá um pouco maior, porque hoje a gente tem menos paciência e a gente acaba vendo as coisas de uma forma muito rápida. Então, a gente acabou aumentando a nossa velocidade de raciocínio. A gente tem menos paciência. Isso é bom ou é ruim? Fica a critério, mas a nossa velocidade de raciocínio tem aumentado. Seguramente para algumas coisas é bom e para outras é péssimo, né, Nath? Então, o que vai acontecer de verdade é que a evolução, a teoria da evolução de Darwin, ela continua. Claro. E a gente vai mudar, porque a nossa sociedade está mudando, né? Então, eu acho que o que vai acontecer de verdade é que as coisas vão mudar e que a gente não tem nada que possa fazer com relação a isso, porque é natural, porque a evolução continua. E o celular não vai deixar de existir. Ele não vai. Ele vai existir de uma outra maneira, né? Eu acho que daqui a pouco não vai ter ele vai mais estar no nosso pulso, eu tenho certeza. Ou no nosso óculos, ou vai estar um chip no córtex. Ele vai estar no nosso pulso e vai abrir aqui, mas ele vai fazer parte de quem a gente é, ele vai continuar assim. E o nosso cérebro vai se adaptar com relação a isso, como tem sido, porque o cérebro do Neandertal, ele precisou se adaptar para que ele se tornasse o Homo sapiens e depois o Homo sapiens sapiens, e para que a gente se tornasse os seres humanos, e lá atrás as habilidades cognitivas que eram exigidas de nós são muito diferentes das que são exigidas atualmente. Os nossos cérebros foram se adaptando, ainda temos cérebros primitivos que pensam como Homo sapiens, sim, mas habilidades cognitivas foram mudando, porque isso foi importante, as nossas relações sociais foram mudando e isso continua acontecendo. Então, sim, o mundo vai mudar e faz parte, porque nós somos seres em evolução. Sim. Bom, vamos por esse lado positivo, né? E vamos pensar que... Eu acredito nisso, assim, de verdade, sabe? Para as mães, pelo menos, ficarem mais tranquilas. Porque é isso que vai acontecer, as coisas vão mudar e o mundo está em constante mudança e as coisas vão se adaptar e, de repente, para essas outras gerações, a forma de namorar vai ser diferente da nossa e tá tudo bem, porque é a forma deles. Sim, assim como a nossa é diferente dos nossos avós. Dos nossos avós, exato, que não podia pegar na mão. Exato. Muito bem, meu Deus, quanta coisa boa, né? Mas olha, ainda tinha tanta coisa para falar. Nath, se você pudesse falar aqui para a nossa audiência, né? Para as pessoas que vão. Uma maneira... Por exemplo, eu tenho pensado muito, né? Então, pensado muito em como eu posso preservar, né, os recursos que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, né? E sem dúvida nenhuma, o cérebro talvez seja uma das mais importantes de toda essa engrenagem, né? O que você considera, assim, um fator fundamental nos nossos cuidados para que a gente possa envelhecer com dignidade, falando nesse quesito cognitivo, intelectual e psíquico?
A coisa mais importante para o ser humano são as relações, tá? São os relacionamentos. Ai, que lindo isso. É o que a gente tem de mais importante. Então, a gente tem um estudo recente feito em Harvard que mostrou que, por exemplo, a solidão, ela é pior para o ser humano do que um tabagista que fuma 12 cigarros por dia, tá? Ela tem um efeito pior, tanto cognitivamente como fisiologicamente, do que o tabaco, do que o álcool, enfim. Então, quando a gente se sente sozinho, isso faz tão mal para nós que a gente encurta a nossa vida. A gente só chegou onde a gente chegou enquanto sociedade, a gente só tá no topo da cadeia alimentar porque a gente se relacionou. O que fez com que a nossa sociedade se desenvolvesse da forma como ela se desenvolveu foi a capacidade que o ser humano teve de andar em grupo e de se relacionar. Então, o que a gente tem de mais importante na nossa vida são as relações humanas. Isso é o nosso grande tesouro, é o nosso ouro de verdade. Sim. Então, se você quiser envelhecer com saúde, cuide das suas relações. De verdade, sabe? Seja cuidadoso com o outro, olhe nos olhos, abrace as pessoas que você ama e perca o seu tempo fazendo carinho em quem realmente tem troca contigo, porque é isso que vai te fazer envelhecer com saúde. Cuide das pessoas que você ama, ame o próximo, olhe nos olhos do próximo e tente ajudar o outro o máximo que você puder. É isso que vai te fazer feliz e é isso que vai te fazer ser saudável. Uau, que lindo, Nath, que lindo. Tomara que a gente não perca essa capa. Tomara que as próximas gerações, né, não percam essa necessidade de troca, né? Você citou um estudo de Harvard e tem um outro estudo que diz que a premissa, né, de uma vida feliz não é dinheiro, não é sucesso, não é poder, mas são vínculos de afeto saudáveis que você pode contar. Então, se você é uma pessoa que não se sente sozinha, isso, porque você tem uma rede de apoio. Exatamente. Só que você só vai ter uma rede de apoio quando você também for uma rede de apoio, né? Então, assim, tão importante como o outro vai tratar a gente da forma como a gente trata, né? Sim. Tipo, o meu marido tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele fala sempre, ele fala assim, cada um tem de mim o que cativa. E eu acho que é isso, né? A gente tem que entender que é aquilo que a gente entrega pro outro que a gente vai receber de volta. Sim. Então temos responsabilidade em relacionamentos. Muito, né? E inclusive para que a gente possa envelhecer saudável. Muito bom, Nath, adorei o nosso papo. Muito obrigado. Sigam a nossa querida neuropsicóloga Nathalie Nathalie Gudayol, né, gente? Porque o nome francês é muito chique. É muito difícil o nome, né? @Nathalie Gudayol. Não, Gudayol não cabia tudo isso. Tem limite de caracteres ali. Tá só como Gudayol, tá? Gudayol, tá. Então sigam, @Gudayol. Adorei, Nath. Eu também, volte muitas vezes. Que Obrigada. bom que agora você tá morando quando pertinho, você quiser. Né? Ai, que bom. Obrigada a você, de verdade. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Espero que vocês tenham curtido essa conversa tanto quanto foi prazerosa e eu curti. Obrigada, Nath. Um beijo.